Olá, gente, eu sou o professor Vinícius Mendes. Estamos resolvendo as questões do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2020. Bora resolver a questão 30. Olá, gente. Questão 30, vestibular UERJ 2020, primeiro exame de qualificação. A questão diz o seguinte: o número n inteiro e positivo que satisfaz a equação n ao quadrado menos 17n mais 16 maior que zero é... E aí ele dá 4 opções. Aqui é uma questão que está indo direto ao assunto, está perguntando exatamente qual desses números é uma solução dessa equação. E aqui a gente pode atacar de duas maneiras diferentes, ter dois tipos de raciocínio. Um deles, um raciocínio mais clássico. A gente resolveria essa equação e veria quais desses números estariam adequados a essa solução. A gente vai fazer isso logo em seguida. Uma outra forma de encarar essa questão é substituir cada uma das opções, ou seja, usar as opções para ver quais delas satisfazem essa equação, tá? Então, por exemplo, no lugar do n eu posso botar o 2. Então aqui ficaria 2 ao quadrado menos 17 vezes 2 mais 16. Se o resultado dessa conta for maior que zero, o 2 satisfaria. Se o resultado dessa conta for menor que zero ou zero, o 2 não satisfaria essa equação, essa inequação, melhor dizendo. Aqui, então, o 2 a gente já pode ver que não vai ser solução, só para vocês terem uma ideia. Se no lugar do n eu boto 2, por exemplo, 2 ao quadrado, 4. 17 vezes 2, 34. 4 menos 34 daria menos 30. Menos 30 mais 16 é um número negativo. Certamente não satisfaz. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente poderia usar essas opções para resolver a questão. Faremos aqui de uma maneira mais ampla. Portanto, aqui o que ele pede é a solução, uma das soluções, e nós vamos encontrar as soluções da inequação n ao quadrado menos 17 vezes n mais 16 maior do que zero. Quando a gente resolve uma inequação nesse caso, uma inequação do segundo grau, porque aqui a gente tem um polinômio, né, do segundo grau envolvido aqui, a gente primeiro precisa encontrar as raízes, né? As raízes são os valores de n, tal que n ao quadrado menos 17 vezes n mais 16 sejam iguais a zero. Tá? E aí a gente pode lembrar da fórmula, né, de resolução da equação de segundo grau, que ela vai ser dada por, nesse caso é n, né? Então ficaria n igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. O delta ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Resolvendo, então, essa equação, primeiramente, né, a gente vai descobrir aqui quem é b e quem é c. O a é o coeficiente do n ao quadrado, quando ele está nessa forma aqui, quando a equação está nessa forma. O coeficiente do n ao quadrado é 1, porque aqui só tem o n ao quadrado, portanto, é como se tivesse 1 que multiplica o n ao quadrado. O b é o menos 17, porque é o coeficiente do n. E o termo independente é o 16. Dito isso, a gente pode descobrir o delta substituindo b por menos 17, a por 1 e c por 16. Então aqui ficaria b ao quadrado, portanto aqui seria menos 17 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é a, vezes c, que é 16. Portanto, aqui o delta seria igual a menos 17 ao quadrado. Vou fazer essa conta aqui. 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49. Vão 4. 7 vezes 1, 7 e 4, 11. Aqui eu coloco 0. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 1, 1. Portanto, o resultado aqui é a soma de 119 com 170.
que vai dar 982. Portanto, 289 seria 17 ao quadrado. Voltando para cá, menos 17 ao quadrado seria 289, porque o número negativo multiplicado por ele mesmo vai ser um número positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 16, que vai dar 64. Finalmente, o valor do delta, 289 menos 64, posso fazer aqui também, 289 menos 64 menos 64, ele vai ser 9 menos 4, 5, 8 menos 6, 2, 2 menos 0, 2. Portanto, o valor de delta seria 225. Assim, o valor de n, conforme dado aqui, por essa fórmula, ele será dado por menos b, portanto, menos 17, mais ou menos raiz quadrada de 225, isso tudo dividido por 2a. Então, isso aqui daria menos 17 vai dar 17, mais ou menos raiz de 225 é 15, 15 vezes 15 seria 225, dividido por 2. Aqui eu tenho duas soluções. Eu teria 17 mais 15 dividido por 2, que seria 32 dividido por 2, que daria 16. E aqui eu tenho 17 menos 15 dividido por 2, que daria 2 sobre 2, que daria... Portanto, os valores de n que satisfazem a equação, ou seja, n ao quadrado menos 17n mais 16 igual a zero, é 1 e 16. 1 e 16. E agora, como é que nós vamos fazer para resolver essa equação a partir dessas informações? Aqui a gente vai se lembrar que a função n ao quadrado menos 17n mais 16, o gráfico é uma parábola. E a concavidade dessa parábola é a concavidade para cima, porque quem multiplica o n ao quadrado é um número positivo, que no caso é 1. Aqui, portanto, a parábola ela vai ter mais ou menos o seguinte comportamento, e esse comportamento vai nos ajudar ao estudo do sinal. A parábola vai ter um comportamento mais ou menos assim. Ela corta o eixo x em dois valores, que são esses dois valores que nós encontramos, 1 e 16. E observe que até chegar a 1, essa parábola está acima da reta. Portanto, essa função assume valores positivos até 1. Entre 1 e 16, essa parábola está abaixo da reta. Portanto, ela assume valores negativos quando a gente assume valores entre 1 e 16. E depois do 16, a parábola está acima do eixo, acima dessa reta. Portanto, aqui tem também valores positivos. Baseado nisso, eu posso olhar os alternativos. Por exemplo, o 2. O 2 ele é depois do 1, portanto, o 2 estaria mais ou menos aqui. Ou seja, um valor aqui, se eu substituo na equação ou na função, na expressão, melhor dizendo, eu vou ter um valor negativo. Porque os valores entre 1 e 16, quando eu substituir lá, vai ter um valor negativo. O 7, que seria a letra B, a mesma coisa. Está entre 1 e 16. O 16, se eu substituir ali, vai dar 0. Se eu substituir 16 ali, vai dar 0, porque ele é uma das raízes dessa equação. Tá? Portanto, essa expressão não pode ser maior do que 0 quando n assume o valor de 16.
E o único que está satisfazendo aqui é o 17, porque ele está aqui depois do 16. E depois do 16, qualquer valor que substitua no lugar do n que seja maior do que 16, essa expressão será positiva. Portanto, a solução é letra D, 17. Para terminar esse raciocínio, ou para terminar essa questão de uma maneira que a gente possa, por exemplo, utilizar as opções, como a gente falou no início, para resolver essa equação, se você percebesse, por exemplo, você poderia perceber rapidamente que se no lugar do n você bota o 17, aqui eu teria 17 ao quadrado. E aqui eu teria 17 vezes 17, que é também 17 ao quadrado. Portanto, 17 ao quadrado menos 17 ao quadrado daria 0. Mais 16 vai dar um número maior do que 0. Se você conseguisse ter essa sacada logo no início, você resolvia a questão rapidamente. Ah, mas eu não tive essa sacada. Não tem problema, você poderia resolver dessa maneira mais clássica. Ainda assim, você conseguiria chegar tranquilamente ao resultado dessa questão, a solução dessa questão. Tá bom? Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, você pode voltar ao vídeo, tentar entrar em contato, tá bom? A gente está aqui para tentar ajudá-lo da melhor maneira possível. Bons estudos, forte abraço, nos vemos na próxima questão. Valeu!